Shalom. Deus é bom, amém? Amém. Estão preparados para o que Deus vai fazer hoje? Já começa a se conectar com o Espírito Santo, colocar sua mente ao coração dele, se desligar do mundo, de tudo que aconteceu até aqui, abrir seu coração, tirar suas máscaras. Quero ler um texto, quem trouxe a Bíblia, Lucas 7. Jesus vai dar um renovo para você hoje, amém? Glória a Deus. Glórias. Lucas 7:36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um prato de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Sua lágrima molhar nos pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos. Beijou-lhe e o ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia sido convidado falou consigo mesmo: se esse homem for de fato um profeta, bem saberia que nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, em algumas versões Pedro, tem algo para dizer-te? Ele falou: sim, mestre, diz-me. E aí depois Jesus entra na parábola, até aqui. Jesus ele vai na casa de um fariseu. Pode apagar para a luz. Jesus vai na casa de um fariseu e todo mundo fica perplexo. E uma mulher pecadora para aquela época se enche do coração pela presença de Jesus, vai até aquela casa, começa a ungir Jesus, a derramar o perfume em casa naquela época, chorar, limpar os pés de Jesus com seus cabelos. E eu fiquei meditando nessa palavra com Jesus nessa manhã. Jesus está querendo entrar em casa de pecadores também. Jesus escolhe fariseus para ele almoçar, para ele jantar, para ele reclinar com sua cabeça. Quantos pecadores tem aqui hoje? Glória a Deus. Só quem conhece quem é pecador, quem tem um coração contrito. Que a gente abre a porta do nosso coração para Jesus entrar. Que a gente derrame nosso perfume aos pés de Jesus. Amém. Que o nosso coração se quebre essa noite. Jesus está procurando Simões para abrir a porta. Quantas pessoas você conhece que está precisando entrar? Começa a orar agora. Começa a chamar a presença de Jesus. Começa a quebrar seu coração. Começa a ligar sua mente a Deus. Jesus já está aqui, a presença dele já está aqui. Jesus, clamamos a tua presença essa noite, Jesus. Começa a tocar no nosso coração, Pai. Nós queremos te entregar o melhor. Nós queremos te entregar, Pai, nosso coração, que é o bem mais precioso que nós temos, Pai. Começa a fazer a sua obra aqui essa noite, Jesus. Derrama a sua presença, Pai. Queremos a sua presença aqui, Jesus. Queremos tocar o seu coração.
fazendo já o que você tem para fazer, Pai. Faça através de nós o que você preparou para essa noite, Pai. Nós não queremos ser paralisados, Pai, eu te entregar algo mecânico, eu te entregar parte de quem nós somos, Pai, é tudo para você. Faz o que você quiser essa noite, Jesus, toma o nosso ser, Pai. Vem quebrar nosso coração, Jesus. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Pai. Perdão dos nossos pecados, Jesus. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Pai. Que a tua justiça seja real nessa noite, Pai. Quebra toda tristeza em nosso meio, Jesus. Quebra toda paralisia em nosso meio, Jesus. Quebra toda frieza em nosso coração, Pai. Todo o nosso ser deseja o Senhor, Pai. Nessa noite, Pai, com o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu óleo, Jesus, derrama a Tua presença, Pai, e quebrar o nosso ser, Pai. Só existe transformação depois da quebra, Pai, nós queremos ser quebrados, Jesus. Eu quero abrir a porta para você entrar, Pai. Queremos abrir a porta para você entrar, Jesus. Tire toda a barreira em nosso meio, Pai, que o Senhor seja perfeitamente usável aqui essa noite, Pai. Te entregamos o melhor para Ti, Jesus. Queremos voltar ao primeiro amor, Pai. É tudo para Ti, Jesus, é tudo por você, Pai. Seja em nosso meio, Jesus, fazendo o que você quiser, Pai. Aumenta a nossa comunhão, Pai. Queremos ser um contigo, Jesus. A presença de Deus é real aqui. Às vezes Deus só espera um passo ousado do ser humano para que Ele possa agir. Às vezes Deus só espera que a gente abra nosso coração e tire as nossas máscaras, os nossos costumes para que Ele possa agir. A gente vem do dia a dia cansado da mesmice e muitas vezes a gente chega na igreja com o mesmo sentimento, não esperando que algo vai acontecer. Nosso mecanismo automático esperando que Deus faça alguma coisa, mas a gente não entrega nada para Deus. A presença dele já está aqui. Se junta em dois, comece a chamar a presença de Deus. O fogo que é em você vai tocar na pessoa do seu lado. Espírito Santo, chamamos a tua presença essa noite agora, Pai. Toca os corações, Pai. Queremos ser incendiados pela tua presença, Jesus. Vem com todo o teu ser agora, Pai. Toca o coração e o ser de cada um, Pai.
Só
aqui que o Senhor bate a porta. E nós agora nós queremos escancarar essa porta para o Senhor entrar. Faça o que quiser em nós agora, Jesus. Quebra as nossas reservas. Não é sobre o que estou enxergando de mim. É sobre o que o Senhor enxerga em mim. É sobre o que o Senhor quer transformar e tocar em mim essa noite. Não é sobre o olhar humano, mas é sobre o olhar do meu noivo apaixonado que chegou aqui agora. E eu te digo, Jesus, você é convidado de honra. Nós estávamos ansiosos para te ver, para te tocar, para te abraçar. Nosso noivo esperado. Nós abrimos agora. Nós escancaramos as portas. Nós quebramos toda a resistência, todo bloqueio, toda acusação, tudo aquilo que tenta nos paralisar, cai por terra agora em nome de Jesus. Porque quem abriu o caminho foi você, Jesus. É pelo teu sangue, é por ti que nós temos o livre acesso hoje. Então da nossa parte não vai ter reserva nenhuma. Da nossa parte não tem bloqueio. Porque daqui do lado de dentro nós escancaramos a porta agora. E nós dizemos, lindo noivo. Eu não imaginava que você podia ser tão lindo, tão doce. Nós escancaramos as portas. Só vem, Jesus. Só vem, Espírito Santo. Mais uma vez, vem. Vem nos tocar, Jesus.
Aleluia. Aleluia. Sabe, essa semana eu estava orando, eu estava ouvindo louvores. Eu comecei a pensar a respeito da minha postura muitas vezes diante de Deus, diante da presença de Deus. Eu comecei a perceber que muitas vezes, quando eu orava ou eu começava a cantar um louvor, eu separava um momento para ter intimidade com Deus, às vezes eu sentia como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. No sentido, olha como eu sou legal, Deus. Eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu parei tudo para te ver, viu, Jesus? Eu parei tudo para te buscar. Olha como eu sou realmente legal. Eu parei o meu dia para minha vida. Olha como eu sou demais. Que crente que eu sou, hein? E o Espírito Santo ele começou a me incomodar e a perguntar para mim, Carol, quando foi a última vez que você entrou na minha presença para me perseguir? Quando foi a última vez que você se achegou aos meus pés com um desespero no teu coração? Muitas vezes nós sabemos que o Senhor está disponível para nós, que Ele estende as mãos, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele não nos abandona. E nós simplesmente nos acostumamos a estralar os dedos e a presença dEle vir. Mas eu me pergunto, quando foi que nós deixamos o fogo da nossa paixão apagar? Muitas vezes, quando eu busco a Deus, eu penso, olha como eu sou demais. Eu tenho tanto trabalho para fazer, mas mesmo assim eu separo o momento do meu dia para o Senhor. Quando na verdade, no instante que eu abro os meus olhos, eu já precisava começar a perseguir Jesus, a perseguir essa presença, a perseguir com devoção, com amor e com paixão. Sabe, quando nós estamos apaixonados, a gente só consegue prestar atenção, a gente só consegue ouvir, e a única opinião que importa é daquele do que nós estamos apaixonados. Você se lembra de alguma vez, você está apaixonado, você admira tanto uma pessoa, que não importa o que os outros falassem dessa pessoa, você admira tanto ela, que você fala, não me importa o que os outros falam, eu sei quem essa pessoa é. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Quando foi a última vez que você me olhou assim, Carol? Quantas vezes os ruídos do mundo, os ruídos da tua razão, das tuas atividades, da correria do teu dia a dia, falaram mais alto e a tua paixão foi diminuindo e você começou a me entregar coisas mecânicas? O Senhor, Ele se alegra assim quando você busca Ele. Ele se alegra assim quando você para tudo para ver Ele. Mas eu sinto que nessa noite o Senhor, Ele quer restaurar em você um fogo e uma paixão, a ponto que você não busque Ele porque Ele estaria acessível, mas porque você é desesperado pela presença dEle. Aleluia. A começar de mim, eu preciso que a minha paixão, a minha devoção, o meu entendimento de quem Deus é sobre a minha vida, Ele é mais do que a minha vida, Ele é mais do que o ar que eu respiro, Ele é a minha vitória, Ele é a minha esperança, Ele é o meu foco. E muitas vezes eu vivo a vida com as minhas correrias e Ele é só um coadjuvante, que eu sei que está ali durante o dia todo, mas eu não coloco Ele na prioridade que Ele precisa ser colocado. E o inimigo, ele não precisa te tirar da igreja, ele não precisa te tirar dos ministérios, ele não precisa, ele só precisa esfriar o teu coração a ponto de você cair no comodismo de perder a tua paixão, o teu primeiro amor. Eu sinto que o Espírito Santo, ele quer acender esse fogo no meu coração e no seu coração essa noite. De nós entendermos a beleza e a grandeza da majestade do nosso Deus, que entregou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar, que muitas vezes nós damos prioridade para o nosso trabalho, para a nossa família, para as nossas coisas, e Ele só está ali porque eu sei que Ele não vai embora. E você está indo embora sem nem perceber. E você se esfriou sem nem perceber. Ah, mas é muito trabalho. Ah, mas os meus filhos. Ah, mas meu marido. Ah, mas a minha casa, o meu trabalho. Respira
Respira fundo, queridos. Respira fundo. Sabe quem te deu esse fôlego de vida? Foi o Senhor. Tudo que você enxerga, tudo que você ouve, tudo que você toca, tudo que você exala é dele, por ele e para ele. Quando foi que ele perdeu o lugar de honra dele na tua vida? Ah, mas eu faço minha devocional. Ah, mas eu vou na igreja todo final de semana. Deixa o Espírito Santo te tocar no teu profundo e analisa a tua vida para ver se ele está no pedestal que ele deveria estar na tua vida. Ah, mas eu sou jovem, eu estou no tempo de trabalhar mesmo. Você está no tempo de perseguir Jesus acima de todas as coisas da tua vida. Independente do teu foco, da tua idade, do momento que você está passando na tua vida. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de quem ele é. Você não está fazendo um favor para ele. Você não está sendo bonitinho quando você abre a tua Bíblia. É porque você está entendendo que você depende da presença dele. Nós vamos cantar, precisamos da tua presença. Eu preciso do fogo do teu Santo Espírito, Jesus. Porque eu preciso sair dessa mesmice de me achar um crente legal, um crente verdadeiro, sendo que eu perdi meu fogo há muito tempo atrás. Deixa ele restaurar a prioridade dele na tua vida. Deixa ele restaurar o teu olhar diante dele. Deixa ele restaurar agora o teu lugar secreto em nome de Jesus. Porque se nós entendêssemos a dimensão do Deus que nós servimos, era para nós estarmos gritando, prostrados em terra agora. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para tudo para te ouvir. Então que o Senhor agora ele venha com uma chama sobre nós. Não para nós sentirmos um arrepio. Não para provar para alguém que eu sou cheio do Espírito Santo. Mas porque o olhar de fogo está fixo em você agora. E ele está te chamando para um novo nível de entrega e intimidade. E ele está despertando em você uma paixão para entender quem ele é sobre a tua vida. Restaura agora a tua oração e a tua maneira de enxergar Deus. Nós precisamos te perseguir, Jesus. Nós precisamos ficar desesperados pela tua presença. Que o teu fogo venha sobre nós, a ponto de nós buscarmos constantemente o teu sorriso e a tua aprovação, Jesus. Não a aprovação do meu chefe, não a aprovação do meu marido, da minha esposa, não a aprovação das redes sociais, não as curtidas, não a visibilidade terrena, mas um olhar de fogo fixo em você agora. É isso que você precisa atrair. É só Ele e é só nele. Então reveja agora as suas prioridades. Reveja onde você tem gastado todo o seu esforço, toda a sua devoção, toda a sua energia, toda a sua saúde. E coloca a prioridade no Senhor agora em nome de Jesus. Nós vamos louvar agora e nós vamos pedir pelo fogo do Senhor. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de Ti, mais da Tua unção, mais do Teu poder, para que a cada dia eu entenda quem o Senhor é sobre a minha vida. Restaura, Jesus, a minha identidade de noiva. Restaura, Jesus, a nossa identidade de adoradores. Restaura a nossa identidade de servos. Restaura a nossa identidade de Teus filhos agora em nome de Jesus. Amém, queridos? Você entende isso? Então busque Ele, persiga a presença dEle. Se você não está sentindo nada ainda, seja um louco, apaixonado, desesperado pela presença dEle agora. Persiga o Senhor. Persiga, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Em nome de Jesus.
marco em nossas vidas, Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, sobre nossas vidas, Pai. Nossa carne, Senhor Deus, meu Pai, seja cada vez mais fortificada, Pai. E que teu Espírito, Senhor Deus, meu Pai, seja fortalecido dentro de nós, Pai. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vamos orar mais uma vez. Perante a presença do Senhor, amém? Glória a Deus, estou um pouco nervoso, né? Mas creio que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque nós cremos que neste momento de louvor o Senhor já fez grandes coisas em nossas vidas. Continua, Senhor Deus, meu Pai, continua manifestando o Teu Espírito em nosso meio, Pai, mediante essa palavra. Que não seja eu, que não seja o homem, mas que seja o Senhor, Pai. O Senhor tocando em cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a distração, Pai. Tira todo o sono, todo o cansaço. Que possamos estar aqui com todo o nosso ser entregues ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando um pouco ali em Atos. E no meio dessa leitura, Deus chamou a minha atenção ali, quando começa a falar um pouco sobre a vida de Paulo. Justamente ali quando ele é impactado pela glória de Deus, ele é envolvido na glória de Deus a caminho de Damasco. Todos nós sabemos aqui o contexto dessa mensagem. Paulo ele perseguia, ele era um dos grandes perseguidores do povo hebreu, um dos grandes perseguidores daqueles que adoravam, que reconheciam e tomavam Jesus como o Senhor e Salvador. E no meio dessa viagem, ele é envolto pela glória de Deus, ele é surpreendido pela glória de Deus, a ponto de até mesmo ficar cego. E ali é um marco na vida dele, ali é um marco daquilo que Deus começou a trabalhar na vida dele. E é muito interessante, Deus chamou muito a minha atenção. Eu não vou aqui ler todo o capítulo 9 de Atos, eu vou ler especificamente os versos 15 e 16. Esperar os irmãos abrirem. Atos 9, verso 15 e 16. Que diz o seguinte, só para contextualizar um pouco, ali o Senhor estava falando com Ananias, que era um discípulo. Paulo já estava em Damasco, estava ali acamado, e Deus enviou a Ananias e falou, olha, vai lá falar com ele. Então, dentro desse contexto, a palavra diz, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim, Paulo, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui nesse verso 16 foi o que Deus tocou muito no meu coração. E se a gente for falar da vida de Paulo, podemos aqui passar semanas refletindo ali sobre tudo que ele passou, sobre tudo que ele viveu, e vamos aprender muito sim. Mas aqui logo nesse princípio me chamou muita atenção. E foi como
todos nós aqui sabemos, quando nós conhecemos a Jesus, ou mesmo quem nasceu dentro da igreja, tem um processo de conhecer a Cristo, de verdadeiramente entender quem é Cristo em nossas vidas. E nós entendemos que é uma trajetória, é um caminho. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós reconhecemos Ele em nossas vidas, começa ali um start, começa ali um novo tempo em nossas vidas, uma oportunidade, cabe a nós abraçar ela ou não. Paulo, graças a Deus, ele abraçou. E enquanto eu estava lendo essa passagem, Deus colocou em minha mente como se fosse um trajeto, não uma linha linear, mas um trajeto como se fosse uma pista, como se fosse quem é que já foi para a praia, como se fosse uma serra. E era como uma seta que apontava para Cristo. E dentro disso, Deus começou a falar um pouco sobre o nosso chamado. E aqui eu não quero falar sobre o chamado, uns são chamados para serem pastores, outros para serem evangelistas, mas aqui eu quero falar sobre o chamado canto, vamos colocar dessa forma. E dentro disso, eu pedi a Deus, mas Deus, um chamado amplo, como que eu posso expressar isso para a igreja de uma forma clara? Podemos aqui pegar da Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vamos ter vários exemplos do nosso chamado quando nós aceitamos a Jesus. Mas aqui Deus colocou no meu coração em Efésios 5, verso 1 e verso 2, que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando Deus me levou essa palavra, aqui que ela reflete, ela é uma síntese do nosso chamado, tanto, digamos, né? Sermos imitadores de Cristo, sermos imitadores, temos a mesma conduta que Cristo teve nesta terra, temos o mesmo cheiro, o mesmo caminhar, temos a mesma aparência que Jesus teve. E nesse momento a gente pode se perguntar, mas tudo bem, Paulo, legal, entendi, mas o que isso tem a ver com Atos 9? Muitas vezes na nossa caminhada, nesse trajeto que eu falei, a gente sabe muitas vezes do nosso objetivo, sabe muitas vezes daquilo que nós temos que fazer, mas, assim como diz em Atos 9, existe um ápice no nosso objetivo. O ápice do nosso objetivo, como diz em Atos 9, no verso 16, é padecer por Cristo, é padecer pelo nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. E isso é muito interessante porque a trajetória de Paulo ela já começa com essa revelação. Paulo, você não está sendo levantado aqui apenas para pregar, apenas para curar, apenas para libertar, e longe de mim diminuir tais práticas. Mas ele já começou o chamado dele com o entendimento de que ele iria padecer pelo Evangelho, ele ia padecer pela palavra, ele ia padecer por Cristo. E todas essas práticas que eu falei, justamente eu não quero aqui desmerecer, não quero fazer como se isso não fosse nada, mas vamos abrir ali em Mateus, no capítulo 7, na verdade não precisa nem abrir, bem rápido. Mateus 7, verso 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em Apocalipse 2, também diz o seguinte, carta a Efésio, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cristais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e têm paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. E dentro disso, que Deus começou a falar no meu coração, até a princípio foi um pouco difícil para mim, até falei para meu pai: eu preciso escrever, porque comecei a pensar várias coisas e nada fazia sentido. Quando eu comecei a escrever, Deus começou a me ajudar a clarear as ideias. Nessa trajetória que eu falei,
Existem nesse meio tempo as pregações, existem os momentos de evangelismo, existem os momentos ali em que nós vamos levar uma cura, nós vamos ser usados para levar uma libertação. Esse é o nosso chamado. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque essas práticas, esses atos, eles são apenas indicadores na nossa trajetória. Eles são indicadores de que se estamos indo no caminho certo ou indo no caminho errado. E por que eu digo isso? Imagine como uma rodovia em que tem ali uma linha contínua. Se nós pegarmos ali aquele indicador, nós saberemos se estamos indo na estrada, se estamos no caminho certo, ou se nós estamos fora da estrada, ou se estamos começando a invadir um outro espaço. Então, esses indicadores, como eu disse aqui, o nosso objetivo é ser imitadores de Cristo, e esses indicadores eles serão decorrentes em nossas vidas. Nós não podemos pensar assim como a Carol disse, que sentir um arrepio no culto, ou levar alguém na igreja, ou levar a palavra, que só isso basta para o nosso chamado. Muitas vezes esses indicadores eles podem nos tornar cegos, porque nós fomos recentemente para o Vale da Bênção, e no Vale da Bênção, se não me engano, é Castelo Branco que pega para ele, né? Então a rodovia é Castelo Branco. Para nós chegarmos ao Vale da Bênção, nós temos que percorrer todo um trajeto. Aquela mesma rodovia, ela pode nos levar tanto para o Vale da Bênção, quanto nos levar para outra cidade. A nossa trajetória com Deus, muitas vezes, se nós nos basearmos apenas pelos indicadores, e nós não entendermos o padecer por Cristo, muitas vezes nós podemos parar no meio do caminho. Nós estaremos na direção correta, nós estaremos indo para o Vale da Bênção. Imagine que nós parássemos ali no Graal. Nós estávamos a caminho do Vale da Bênção, nós estávamos cumprindo o nosso trajeto. Nós estávamos cumprindo o ID, chegar no Vale da Bênção. Mas se nós nos baseássemos apenas pelos indicadores, nós poderíamos ter parado aqui e não ter chegado ao Vale. Se nós nos baseássemos apenas pelos indicadores, nós poderíamos errar a entrada e parar em outro local que não aquele que Deus nos reservou naquele dia. Então, neste momento, Deus começou a falar muito comigo: Paulo, cuidado. Será que você está olhando apenas para os indicadores? Ou, Paulo, será que você tem esses indicadores na sua trajetória? Será que nós, no nosso dia a dia, será que nós temos nos baseado nos indicadores? Ou será que nós temos indicadores da nossa trajetória? Será que nós podemos olhar para a nossa semana que passou e falar: bom Deus, o que eu fiz essa semana? Como muitas empresas têm uma reunião durante a semana, ou no início, ou no fim, para justamente organizar a equipe, né? Então vamos ver aqui o que foi feito, o que não foi feito. Será que se hoje nós tivéssemos uma reunião com Deus, será que os nossos indicadores estariam ali? E será que nós estaríamos com a nossa trajetória, com o nosso chamado, será que nós estaríamos apontando para o auge, que é padecer por Cristo, que é padecer pelo Evangelho, padecer pela palavra? E no meio disso, Deus começou a falar muito forte comigo, e realmente é como dizem aqui, né? Quando a palavra vem, ela realmente bate muito forte no nosso coração, para depois trazer para a igreja. E voltando a esse trajeto que eu falei aqui no começo, então Paulo, desde o início, desde o começo da trajetória dele, ele já tinha se revelado. Já tinha revelado que Paulo não bastam apenas os indicadores. O objetivo, o ápice, vai ser padecer pelo meu nome. E Deus chamou a cada um de nós para padecer pelo nome de Cristo, para padecer pela palavra, para padecer por tudo aquilo que Ele fez por este mundo. Aleluia. E glória a Deus por isso, mas é uma grande responsabilidade. Porque, como eu disse, nós muitas vezes no nosso caminho nós esquecemos desse ápice, nós esquecemos desse auge, nós esquecemos que nessa nossa caminhada muitas vezes nós não viveremos aquilo que nós queremos carnalmente, muitas vezes nós não viveremos aquilo que o mundo diz que é bom, muitas vezes nós não viveremos aquilo que brilha aos nossos olhos fisicamente. Eu confesso que quando eu era mais novo, eu sempre tinha algo dentro de mim, não sei dizer nem como, mas eu sempre quis ser aquela pessoa que onde eu chegava,
todo mundo ia respeitar. Onde eu chegava, todo mundo ia baixar a cabeça. Onde eu chegava, todo mundo ia, opa, o Paulo está chegando. Deus começou a trabalhar isso no meu coração, porque esse não é o ápice das nossas vidas. Esse não é o ápice do nosso chamado. O ápice do nosso chamado não é ser o bom nesta terra. Paulo, até aquele momento, ele era o bom. Paulo, até aquele momento, até Ananias teve medo de chegar e falar com ele. Ele falou, Deus, calma lá, é Paulo, não é o Zezinho, é Paulo. Deus falou, não, é ele, eu quero ele. E ele vai padecer pelo Evangelho. E nós vemos aqui, nós podemos falar, nossa, mas que engraçado, né? Uma certa semelhança, porque Estevão, poucos capítulos aqui em Atos atrás, Estevão também padeceu por Cristo. Pedro, João, todos os discípulos, eles padeceram pelo nome de Jesus. Eles padeceram pela palavra, eles padeceram pelo Evangelho. Não é qualquer semelhança, porque eles ali entendiam que não bastam apenas os indicadores, não basta apenas eu falar, bom, não, eu sou de Jesus, eu sou o cara que todo domingo de manhã eu vou na praça falar de Deus, não basta apenas isso. Tudo isso reflete o princípio do sacrifício, tudo isso reflete o princípio de que Deus nos chamou para que nós dia a dia nos sacrifiquemos e ao ponto de no fim da reta nós vamos padecer por Ele. O padecer muitas vezes não vai ser o mesmo padecer de Paulo. Nós talvez não vamos ser perseguidos ao extremo, ao ponto de morrermos. Talvez o nosso padecer realmente seja um sacrifício diário. Talvez realmente o nosso padecer seja sacrificar, abrir mão daquilo que nós muitas vezes temos guardado lá no fundo do nosso coração, que muitas vezes nem quem está ao nosso lado sabe. Muitas vezes o sacrifício vai ser a gente abrir mão de uma vida luxuosa, vai ser abrir mão de grandes amizades, vai ser abrir mão de estar em momentos com os nossos familiares, vai ser abrir mão de estarmos muitas vezes com a nossa própria família, vivendo em perto aqui com as duas filhas, poder estar na praia hoje, um dia gostoso, um dia agradável. Isso é ruim? Não é ruim. Mas aqui nós estamos em busca do ápice. Nós estamos em busca de padecer por Cristo. Nós estamos em busca de sacrificar a nós mesmos por Cristo. Amém? Aleluia. Então, mais uma vez eu digo, todos os discípulos naquele momento, eles entendiam que o rio de Águas Vivas ele não era raso. O rio de Águas Vivas não era apenas uma prática de atos, não era apenas um movimento, não era apenas um levantar as mãos. Eles entendiam que o rio de Águas Vivas era muito mais profundo daquilo que a gente pode imaginar. Era muito mais profundo. Então, nesta noite, Deus quer nos lembrar que o rio que Ele tem para nós, a nossa trajetória, o nosso chamado é muito mais intenso, é muito mais profundo do que aquilo que talvez nós estamos vivendo. Paulo, ele largou tudo para padecer. Será que até este momento, até aqui do sábado, às 7h36, será que nós temos padecido por Cristo? Será que nós temos largado tudo para padecer por Cristo? E no meio de tudo isso, Deus continuou a falar no meu coração. Falei, bom Deus, tudo bem, agora eu entendi. Eu tenho essa seta na minha mente. Eu sei que os indicadores, eles são necessários, porém eles não devem ser o nosso objetivo. O nosso objetivo vai muito além. O nosso objetivo é ser imitadores de Cristo. O nosso ápice vai ser padecer por Cristo. Porque Cristo também, quando veio nesta terra, Ele tinha um objetivo. O objetivo dele foi ali pegar, o objetivo dele foi ao término da caminhada dele, padecer por nós. Ele chegou no ápice. Se nós pararmos para pensar, se até aquele momento da ceia, tudo estava caminhando tudo certo. Ele estava no trajeto dele, ele estava no chamado dele. Mas se naquele momento ele resolvesse, bom, não vou subir no monte, vou ficar aqui com todo mundo, vou ficar aqui com os discípulos, bom, quer saber, a coisa é muito punk, né? Melhor vamos ficar aqui. Ele não teria alcançado o ápice, ele não teria padecido por cada um de nós e hoje nós não estaríamos aqui. Mas não, ele sabia que ele tinha que ter a obra completa. Ele sabia que ele cumpriu todos os indicadores, ele deixou a marca dele nesta terra. Ele foi até o fim do objetivo e chegou ao ápice, padeceu por nós. Então, por meio de tudo isso, bom Deus, entendi agora, existe um ápice. Talvez eu estava olhando um olhar superficial.
existe um ápice na minha vida, existe um ápice no meu chamado, existe um ápice no seu chamado, existe um ápice na sua trajetória. Deus não quer que você pare no meio do caminho ou não quer que você erre a entrada. Deus quer que você chegue no ápice, Deus quer que você chegue no vale da bênção. Amém? Aleluia. E no meio de tudo isso, Deus me lembrou de um vídeo muito antigo que eu vi, isso realmente fazia muito tempo, sobre os pilotos de moto ali, os profissionais, né? E nesse vídeo eu via como eles faziam as técnicas nas pistas, etc. E algo que é muito comum, aqueles que estão começando, eu nem posso falar muito, eu nem sei subir uma moto direito, se eu subir eu acho que eu caio. Mas aqueles que estão começando, eles falam que tem muita dificuldade numa curva. Uma curva em alta velocidade, uma curva na estrada. E naquele vídeo ele explicava, ele falava, olha, muitas vezes sim, a velocidade é importante, o momento de frenagem é importante. Mas basicamente, e ressalto aqui, né, não sou profissional, não estou aqui dando instruções, mas aquilo que Deus colocou no meu coração naquele vídeo, são basicamente 3 passos, 3 pontos que nós temos que tomar cuidado na nossa caminhada. Basicamente, ele falou, você tem que olhar, você tem que se projetar e você tem que ir. E nisso Deus começou a movimentar bastante no meu coração. Ele já tinha me explicado o ápice, já tinha me explicado o objetivo. Agora ele quis me mostrar como funciona o caminho. E o caminho que ele falava naquele vídeo, se você entrar na curva numa velocidade X, normalmente eles estão numa velocidade muito alta, se você entrar olhando para o lugar errado, muitas vezes você pode passar reto ou você pode não terminar aquela curva da maneira correta. Então, o primeiro passo nós temos que olhar. E vamos lembrar aqui de Paulo. Paulo, ele disse que ele foi envolto pela glória de Deus. Paulo, perante os olhos naturais, ele ficou cego. Mas eu creio que naquele momento foi o momento que a visão dele espiritual, ele olhou para Cristo. Naquele momento foi o momento em que ele começou a ver. Ele olhou. Ali foi o primeiro marco da caminhada dele, foi o primeiro marco da vida dele. Não foi Ananias indo lá, não, o primeiro marco foi ele ficando cego, ele vendo, ele olhando para a glória de Deus, ele recebendo a glória de Deus sendo envolvido. Então, naquele momento ele olhou. Enquanto ele estava ali em Damasco, vou voltar aqui em Atos, enquanto ele estava ali, ele estava num momento de projeção. Paulo, depois que ele olhou, ele falou, bom, Ananias chegou em mim e falou que eu vou padecer por Cristo. Então eu já sei que o fim da curva é ali. Eu já sei que o fim da curva ele está bem ali, agora eu preciso me projetar. Agora eu preciso saber o momento de frear, eu preciso saber a aceleração. Agora eu preciso me preparar. E quando ele começa a se projetar, nós podemos ali ler em Atos 9, no verso 19, e, tendo comido, ficou confortado, e esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Nós podemos ver aqui que Paulo, pelo fato de, logo no começo da trajetória dele, ele ter a noção de que ele iria padecer, ele começou a se projetar de uma maneira intensa. Porque ele sabia que o caminho dele não era um caminho que ia parar nos indicadores. Ele sabia que o caminho dele ia ser um caminho muito difícil, ia ser um caminho duro. Mas, mesmo com tantos sacrifícios, ele entendeu aquilo, ele se projetou da maneira certa. Ele começou aqui, como diz no 22, ele se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco. Ou seja, ele não foi como talvez aqueles que estavam no nível raso, ele não foi como aqueles que estavam vivendo uma vida medíocre, como o Roberto sempre fala aqui, não medíocre no sentido pejorativo, sim uma vida mediana. Então, nesse momento, quando Paulo teve a noção do fim da curva, ele se projetou da maneira correta, ele se projetou intensamente. Então, mais uma vez, nesta noite aqui, Deus, Ele está nos mostrando novamente, ou está nos mostrando pela primeira vez, que o nosso ápice é padecer.
E hoje nós estamos tendo a oportunidade de começar o marco em nossas vidas, de nos projetar da maneira correta para alcançar esse ápice. E depois, como aquele homem no vídeo falou, olhar, se projetar e ir. Paulo, ele caminhou, Paulo, ele aceitou a trajetória dele e foi até o fim. Nós podemos ver ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. No 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ele padeceu, ele teve sacrifícios. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele entendeu perfeitamente a trajetória. Ele entendeu o chamado. Paulo, nós podemos ver aqui claramente. Se talvez naquele momento ele tivesse olhado só para os indicadores, e olha que ele fez muitas coisas, olha que ele fez coisas que talvez, eu não sei, mas o que eu posso ter certeza é que até hoje na minha caminhada, isso que eu nasci dentro da igreja, eu não fiz nem metade do que Paulo fez, eu não fiz nem um terço, nem um quarto do que Paulo fez. Então não foi pouca coisa, mas ele sabia, como ele teve a revelação logo no começo da trajetória dele, e ele se projetou da maneira correta. Em 2 Timóteo 4, ele pôde declarar ali que ele combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele estava pronto para receber a coroa da vida. Será que nós hoje vamos ter essa ousadia? Será que nós hoje vamos ter esse discernimento? Será que nós hoje vamos tirar as escamas dos nossos olhos, olhar para o ápice, olhar para o padecer por Cristo? Será que hoje nós vamos começar uma projeção verdadeira na nossa trajetória, no nosso chamado? Será que hoje nós vamos? Será que amanhã nós estamos preparados para ir? Nós estamos preparados para seguir no nosso chamado verdadeiramente? É muito difícil isso, porque cada um tem uma trajetória, cada um tem uma rodovia, digamos assim. A Castelo Branco é diferente da Dutra, que é diferente de diversas outras. Cada um aqui sabe em que momento está na curva, em que momento está no trajeto, em que momento está no seu chamado. Todos nós sabemos quais são os indicadores que estão faltando, quais são os indicadores que estão ali presentes. Então que nesta noite possamos nos examinar ainda mais. Hoje é uma noite de autoavaliação, hoje é uma noite, vamos dizer assim, vamos prestar contas. Vamos colocar diante de Deus verdadeiramente aquilo que nós estamos fazendo. E se nós quisermos, se nós estivermos com nossos corações abertos, mesmo que talvez nós entramos na curva 200 por hora, é uma curva muito fechada, Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que Ele não fecha os olhos para o coração sedento. Deus é um Deus que não fecha os olhos para aquele que busca estar no passado correto. Então nesta noite, independente da situação que nós estamos hoje, se nós estivermos dispostos, Deus, Ele vai nos colocar de volta na curva, Ele vai nos colocar de volta no traçado, Ele vai nos colocar de volta no chamado que Ele tem para as nossas vidas. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus, alcançar o ápice. Nós vamos sim ser aqueles em que não vamos ficar apenas satisfeitos de estar em púlpitos, estar satisfeitos de louvar bonito, estar satisfeitos de colocar ali no Instagram ou no Facebook palavras bonitas. Não, nós vamos ser aqueles que vamos entender que o nosso chamado, o ápice, é padecer por Cristo, é padecer pelo Evangelho. Eu estou aqui repetindo várias vezes, porque isso foi algo que Deus colocou muito no meu coração. E eu confesso, eu já li Atos 9, e eu não tinha ficado tão preso quanto eu fiquei nessa oportunidade. Eu não tinha ficado tão preso quanto eu fiquei e realmente entendido que olha a importância de nos projetarmos, de olharmos e nos projetarmos da maneira correta. Talvez hoje, se eu tivesse desde o D1 da minha vida com Deus, se eu tivesse olhado, se eu tivesse tido aquele discernimento, se eu tivesse me projetado da maneira correta, se eu tivesse me sacrificado da maneira certa,
me sacrificado num nível intenso, talvez hoje eu estaria num caminhar diferente, talvez hoje eu estaria mais perto do vale da bênção, eu não estaria tão distante. Mas Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que Ele sempre está lá com uma placa nos alertando, falou: olha, toma cuidado, talvez você está um pouco mais distante do vale da bênção que há um tempo atrás, talvez você está um pouco mais distante, ou talvez você passou da entrada, volte. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele não se esquece de nós, Ele não vira as costas aos seus filhos, porém nós precisamos olhar, nos projetar e ir. Amém, igreja? Nós precisamos, então, nessa noite, Deus nos está dando uma oportunidade de, numa busca, numa análise pessoal. Eu não vou aqui chamar ninguém para frente, não vou aqui ficar orando por todos, porque hoje é o momento seu e Deus. Hoje é o momento que você vai olhar para a sua caminhada, hoje é o momento que você vai olhar para a sua trajetória e falar: Deus, por favor, volte os meus olhos ao ápice. Deus, por favor, me ajude a me projetar da maneira correta e me ajude a, nessa caminhada, nesse ir, eu permanecer nos teus caminhos, eu permanecer na tua palavra. Amém? Então, talvez foi até bem rápido aqui, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Então vamos nos colocar de pé. Nesse momento vamos buscar a Deus. Como eu disse, esteja à vontade para se colocar perante o Senhor da maneira que você ficar mais íntimo a Ele. Seja ajoelhado, deitado, de pé, se quiser se afastar, se quiser vir aqui para frente. Neste momento é o momento seu e Deus. Neste momento é o momento de que você vai se analisar, você vai verdadeiramente colocar ali a prestação de contas perante Deus. E se estiver no seu coração se arrepender, se estiver no seu coração depositar tudo perante Ele e pedir para que Ele te mostre o caminho, Ele te mostre, Ele te ajude a se projetar, Ele te ajude nessa caminhada. Amém, igreja? Pode apagar, pode aumentar o som.
Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque nós cremos, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor falou conosco nos nossos corações. Nós cremos, Pai, que o Senhor hoje está dando uma nova oportunidade, Pai, de verdadeiramente seguir o teu traçado, seguir, Senhor Deus, meu Pai, sendo verdadeiramente imitadores de Cristo, seguirmos, Senhor Deus, meu Pai, o nosso chamado, em nome de Jesus, Senhor Deus, meu Pai, eu creio e profetizo que cada irmão meu que veio aqui nesta noite, Pai, que nenhum saia, Pai, que nenhum deixe, Senhor Deus, meu Pai, esta palavra, Senhor Deus, meu Pai, morrer, que nenhum aqui, Senhor Deus, meu Pai, continue levando a sua vida da mesma forma, mas que em nome de Jesus, que todos nós, Deus, possamos, a partir de hoje, viver uma nova vida, viver verdadeiramente, Pai, o nosso chamado nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Por favor, Pai, continue falando conosco, continue, Senhor Deus, Pai, tocando no mais íntimo dos nossos corações. Nós queremos te ouvir, nós queremos continuar, Senhor Deus, meu Pai, envoltos pela tua presença, nós queremos continuar, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Nesta caminhada, Senhor Deus, meu Pai, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir, Pai. Nós vamos passar, nós vamos errar o caminho, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Então, que nesta noite, em nome de Jesus, que uma nova unção, Pai, de um renovo, Deus, de um novo, Senhor Deus, meu Pai, de uma nova sabedoria, Pai, de um novo olhar, Pai, de uma nova projeção venha sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Possamos sair daqui convictos, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, convictos daquilo que nós precisamos mudar, convictos daquilo que nós precisamos melhorar, Pai, e que nós possamos praticar, Deus, e não fiquemos parados, mas que possamos praticar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, que possamos ter os indicadores, Deus, em nome de Jesus, Pai, os indicadores firmes, Deus, não como objetivo, mas os indicadores ali, Pai, nos mostrando o caminho, firmes em nossa caminhada contigo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, igreja. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos seguir agora. Neste momento, nós vamos cumprir um dos indicadores do nosso chamado. Neste momento, nós vamos realizar aqui a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E olha como é importante nós olharmos para o ápice. Muitas vezes, muitas pessoas dentro das igrejas acham que por estar dando um alto valor, acham que por serem dizimistas, ofertarem altos valores dentro da igreja, acham que estão no caminho correto. Mas assim como eu disse, esse pensamento é como se nós parássemos no meio do caminho, nós não vamos chegar no ápice pensando dessa forma. Nós temos que entender que isso daqui é um indicador necessário tanto para as nossas vidas quanto para a vida do ministério. Isso é muito importante, é muito sério esse momento aqui perante o Senhor. Precisamos nos lembrar que enquanto aquela mulher entregando apenas uma moedinha, Jesus estava ali, Jesus estava ao lado do gasofilácio. Ele estava vendo quem estava depositando no coração ali verdadeiramente ou quem estava apenas cumprindo o indicador. Que neste momento possamos estar com os nossos corações aqui completamente entregues ao Senhor. Só para avisar, a máquina infelizmente não teve algum problema, não está funcionando, então ou é o Pix ou é meu dinheiro, tá? Excepcionalmente hoje. Então vem aqui com o coração alegre, vem com o coração grato e entregue ao Senhor aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Aleluia! Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até
Aleluia, Jesus. Em todo tempo, Pai, nós estaremos com os nossos corações gratos ao Senhor, Pai. Em todo tempo nós cantaremos a Tua fidelidade, as Tuas infinitas misericordiosas, as Tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Em todo tempo, Senhor Deus, Pai, nós estaremos com os nossos corações perante o Senhor. Em todo tempo, Pai, nós estaremos com os nossos olhos voltados ao Senhor, Pai, e não às coisas deste mundo, Pai. Eu te agradeço, Deus, te agradeço pelas ofertas, te agradeço pelos dízimos, Pai. Que a semente, Senhor Deus, Pai, a semente dos meus irmãos venham a prosperar, Deus. Venha, Senhor Deus, Pai, a se multiplicar, Pai. E também sobre esta casa, eu declaro, Senhor Deus, Pai, a tua prosperidade, Deus, em nome de Jesus. Que nada falte sobre nossas mesas, Pai. Que nada falte em nossas vidas, Deus. E que possamos estar com os nossos corações sempre entregues ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nós só vamos falar, Senhor. Aleluia, Deus é bom, amém, queridos? Que palavra abençoada, Paulinho, glória a Deus pela tua vida. Isso que você estava nervoso, mas se não tivesse, hein, cara, glória a Deus, hein? Mas Deus te usou muito, Paulinho, Deus é bom. E não vou mais me estender aqui, eu só quero dizer que o Espírito Santo ele tem se movido em nosso meio. Amanhã nós temos mais uma chance de estarmos aqui e buscarmos a Deus juntos, então venha para cá. Às 18 horas, já prepara o teu coração, porque eu sempre penso que o final de semana ele é uma preparação. Começa no sábado e Deus conclui no domingo a obra que Ele tem nas nossas vidas, no nosso coração. Então você está convidado em nome de Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos assim encerrar o nosso culto. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, Pai, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. Nós queremos te glorificar pela Tua palavra, Pai, que veio nos nossos corações e nos, Pai, muitas vezes ela vem como um confronto, Pai, porque a nossa maior glória, Pai, do crente, Pai, é padecer por Ti, é sofrer por Ti, é seguir as Tuas pisaduras. Então, muito obrigado, Pai, por nos trazer essa revelação, esse entendimento nessa noite. Que essa palavra não fique apenas como uma mensagem, não, que ela entre, que ela penetre em nossos corações, nos trazendo vida, nos trazendo mudança, e para que assim possamos ser imitadores do Senhor, como vimos aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo agora, de volta para as suas casas, Pai, que o teu amor, as tuas consolações, Espírito Santo, e a tua graça estejam sobre nós, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.